E hoje a nossa conexão é com o olhar de Paula e Bel, essas duas lindas que estão aqui comigo, que vão falar sobre o desafio da relação mãe e filha. Acredito que vocês vão se identificar com várias coisas nessa conversa, né, Paula, né, Bel? Oi, Paty. Lindas. Qual foi o maior desafio que vocês já viveram juntas? Pode ir. Para mim foi... Eu acho que foi uma cadeia, assim, desde o momento que você e meu pai decidiram se separar, até a gente se mudar para o Chile, e isso, enfim, desencadear uma série de inversões de papéis ali. Eu sinto que eu entrei numa tentativa de salvar o casamento dos meus pais, eu me coloquei como grande e fui engolindo algumas coisas, não pedindo ajuda e não vendo minha mãe como capaz de me dar ajuda. Então, acho que para mim, pessoalmente, esse foi o maior desafio, assim, ter vivido Quantos assim. anos você tinha, Bel, nessa época? Teve um primeiro momento que eles se separaram, que eu não lembro qual idade eu tinha, mas eu devia ter uns 10. Não, você tinha uns... Vou pensar aqui que eu esqueci. Então, aí teve a primeira ruptura, e aí essa primeira sensação de instabilidade muito grande, e de ruptura, assim, de senso de identidade, construção de família. E aí eles falaram, não, na verdade a gente vai tentar ficar junto, mas a gente vai para o Chile. E a minha sensação era, então, deixa eu dar conta de tudo para isso aqui funcionar. Então, a sensação somática no meu corpo era do tanto que eu engolia, tanto dos meus sentimentos e tanto dos meus desafios e tanto do que eu estava vivendo que eu engolia e eu escondia. Teve coisas muito graves que eu vivi na época do Chile que eu só fui contar para minha mãe 13 anos depois. É como se dependesse de você o casamento dar certo, Isso. né? Tá. Isso. E para você, Paulo, qual foi o grande desafio junto? Eu acho que esse foi um grande desafio, né, que tem a ver com a minha separação, mas esse foi o meu desafio pessoal, né? Com a Bel, eu acho que foi até uma consequência disso, que apareceu alguns anos depois, que foi o distúrbio alimentar dela, que eu olhava, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não conseguia reconhecer, e toda tentativa minha de me aproximar e de conversar, eu era muito repelida. Então, eu sinto que como mãe, eu não me dei conta, eu via que tinha alguma coisa, mas eu não sabia o que fazer com aquilo. E foi realmente só depois que eu fui entender muita coisa que ela viveu e que ela encontrou um caminho de saída sozinha, porque eu sentia que não tinha abertura para mim ali, para eu estar ali. E hoje em dia, vendo, eu teria feito muita coisa diferente, né? Mas naquele momento que eu também estava muito... abalada emocionalmente. Muito quebrada, assim, me refazendo, eu não pude ver mais. Acho que foi esse. E, Bel, você sentia isso de que você repelindo a tua mãe? Eu senti, assim, eu acho que em momentos de grandes rupturas e de grande desafio, de grande instabilidade, eu acho que a gente tem dois mecanismos de adaptação que a gente usa para lidar, que é ou o caos ou a rigidez. Uhum. E para mim foi a rigidez. E tinha esse senso de eu tenho que dar conta de tudo sozinha, é muito presente na minha vida até hoje. Uhum. E foi um mecanismo de adaptação, de sobrevivência ali do que eu vivi no Chile, com a separação e de estar numa escola onde eu não falava as línguas, de não ter amigos, de sofrer bullying. Então, esse senso de rigidez, de ter que dar conta de tudo, criou em mim uma barreira muito grande de não permitir que o outro se aproximasse. Sim. E eu acho que é muito... É um momento de muita solidão e é muito cruel quando você se coloca num lugar onde você não se permite pedir ajuda. Ou não se permite perceber que há a possibilidade de ajuda em volta de você. E quando é que você descobriu que isso poderia acontecer? Esse pedido de ajuda, ou se abrir um pouco mais? Eu acho que começou pelo meu pai. O meu pai, ele foi morar em outra cidade. E teve um dia que eu falei pra ele, tipo, não aguento mais. Tipo, eu não tô dando mais conta. Eu preciso marcar uma psiquiatra. Eu preciso de ajuda. E aí, e meu pai tava muito distante nessa época. E foi um período onde meu pai me ligou todos os dias por um mês. Assim, tipo, como você tá se sentindo. Então, foi a primeira vez em muitos anos que eu me senti amparada.
E aí, aos poucos, eu fui também me permitindo perdoar minha mãe por não conseguir ver o que estava acontecendo comigo, porque a gente tem essa imagem dos pais perfeitos, a gente quer que os pais percebam tudo que está acontecendo com a gente e resolva. Isso é E legal eu acho de que falar, parte... né? Essa bola de cristal que os filhos acham que os pais tinham que ter, né? E eu acho que parte desse distanciamento que eu tive com a minha mãe vinha desse lugar que todo filho vive, que é: eu não vou dar satisfação dela vir me ajudar quando já teve tanto tempo que ela não me ajudou. Eu não vou dar satisfação de estar bem quando já me fizeram tanto mal, né? Então, eu acho que existe essa... que faz parte da rigidez, né? Mas eu acho que todos nós passamos um pouco disso, por isso, né? E me perdi um pouco. Tava falando. Nada. Ô, Paulo, você percebia isso? Essa dificuldade da Bel? Sim, Essa sim, rigidez? percebi a rigidez, percebi a distância. Mas é isso, né? Acho que a Bel trouxe um ponto muito importante agora, né? Que como os pais são humanos, né? E falhos, né? Hoje em dia é mais fácil para mim estar em paz com isso. Ver que eu não posso salvar meus filhos, eu não posso tirar a dor deles, respeitar a história de cada um, respeitar a dor que é estruturante do ser humano. E tá aí para apoiar, sem querer salvar. Hoje em dia eu acho que eu consigo ver e tá bem aí. Mas nesse momento era muito difícil, porque se eu pudesse, eu largava tudo, saía salvando todo mundo, falando: dá para mim, tiro de você o que não tá bom, mas não é possível, né? Então, eu acho que ela falou dela me perdoar, mas eu acho que o processo é a gente se perdoar das coisas que a gente não pôde ver, né? Não pôde fazer diferente. Que eu lidou acho que... da forma com o que tinha para lidar, né? Com a própria dor, com a própria cegueira, com o próprio limite, com a própria luz também, né? Então, eu acho que é um processo duplo. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vem construindo desde então, né? Que tem a ver aceitar quem o outro é, ver a humanidade de cada um, ver as falhas e poder escolher o amor, escolher o companheirismo, escolher... lindas. E é o que a Bel estava falando antes, né? Mas para isso a gente precisa se ver, né? Se cuidar, se acolher e cuidar dos nossos traumas, dos nossos bloqueios, para a gente não poder, para a gente não projetar no outro, né? Nem a mãe na filha, nem a filha na mãe. Todo mundo, né? Todo mundo. Mas é só uma coisa, é muito emocionante poder falar disso. Mexer, né? Falar aqui em público, trazer em palavras, assim, eu nem pensei que eu fosse estar mexendo, mas estou super emocionada. Eu também tô. Eu tenho uma frase que nós duas também somos psicólogas, no caso. Então, tem uma frase que a minha mentora, né, me passou, que me marca muito, que é a cura de todo trauma é se tornar para si mesmo os cuidadores que você gostaria de ter tido. E existe um momento no processo de autoconhecimento na vida onde você entende que você vai ter que se dar aquilo que você não recebeu. Mas para isso existe um luto que você precisa viver, entendendo que você não vai receber dos seus pais, né? Você não vai receber o que você queria ter recebido dos seus pais, você vai ter que receber de si mesmo. E eu acho que isso... E o luto, recentemente eu vi uma palestra sobre o luto, onde eles falavam isso: o luto precisa de tempo e espaço intencionado. A gente precisa intencionar e criar espaço e tempo para viver o luto, que é uma coisa que a gente não faz. Então, a grande maioria de nós está vivendo a vida ainda esperando ter recebido o que não recebeu, e aí a gente tenta receber dos nossos parceiros, ou a gente fica bravo com o mundo, ou com o que for, ou até com os próprios pais. E eu acho que esse processo de parar e viver o luto daquilo que a gente não recebeu, ao mesmo tempo que reconhecendo tudo que recebeu, e poder dar para si mesmo aquilo que falta, é tão importante. Pessoalmente, muito parte do meu processo terapêutico que eu levo para mim, que eu levo para os outros, né? É isso, porque às vezes um trauma acontece não porque algo efetivamente ocorreu, mas porque pode ter deixado de acontecer algo que você esperava que pudesse ser e não foi. E tá tudo bem, mas entende como uma falta, e isso, dependendo da interpretação, leva a lugares muito profundos, né?
Eu acho que também fala muito de como cada um vive o evento, né, Sim. traumático. Né, tem isso que cada filho tem pais diferentes, né? Porque a gente está em momentos diferentes e cada um vive o mesmo, que não é o mesmo, mas assim, de maneira diferente, como a gente processa, né? E cada um com a sua personalidade, né? Então, você com seu filho é uma relação completamente diferente. Lógico que tem coisas em comum, mas é diferente, né? Muito diferente. E eu acho de ser mãe de menina, de mulher, né? Hoje mulherona, é muito diferente. É muito mais assim, é um desafio maior para a mulher, para a mãe. E eu acho que é uma beleza enorme, porque a gente é muito companheira, a gente se acompanha na vida. A gente, cada vez, nossa relação está florescendo mais, a gente está mais próxima. Claro que a gente briga, se irrita, mas a gente também se diverte junto, a gente confia, né, uma muito na outra e conta uma com a outra. Você falou do desafio de ter uma filha mulher. Por que é mais desafiante? É isso, eu fiquei curiosa. Qual é o desafio da mãe ter uma filha? Porque o lugar da mulher é diferente, muito diferente do lugar do homem, né? A mulher é mais detalhista, a meu ver. Claro que eu não estou generalizando tudo. Tem homens que são também muito detalhistas, mas eu acho que a mulher cobra mais, é mais perfeccionista. Então, eu acho que tem uma série de coisas. E, assim, a herança que a gente passa para frente, emocional, a filha, a mulher pega muito. Eu vejo minha relação com a minha mãe. A mãe que eu fui tinha muito dela. E eu fui filtrando ao longo do tempo, né, olhando para mim, vendo assim, o que eu precisava soltar para viver a relação. Nasceu, né? E o que eu precisava soltar, desaprender para viver a relação que eu queria com a minha própria filha. E eu vejo que muito da maneira que eu fui, que eu era, passei muito para a Bel. E ela também repetiu. E agora ela também está desconstruindo. Então, eu acho que uma coisa que eu vejo muito saudável na gente é que a gente tem muita capacidade de olhar e reconhecer o que é próprio. E se desculpar e refazer e reparar. Isso é importante. Claro que às vezes eu, como mãe, escorrego. Mas eu acho que a gente está mais atenta. E acho que mulher é sempre mais complexo. Eu acho que o homem é mais simples de alguma maneira. Eu lembro que tem um trecho no livro da Insustentável Leveza do Ser, não sei se vocês chegaram a ler, que me marcou, eu li novinha, agora há pouco tempo eu reli, e que ela tem uma relação muito difícil com a mãe, a personagem, e ela se olhando no espelho, ela fica com raiva de ver coisas da mãe nela, sabe? Desde a expressão ao físico. E é isso, eu vejo assim, muitas assim, que pensam, não sou igual a minha mãe, né? Ou tem essa fase também que você passou, eu passei também. E quanto mais a gente tenta resistir, é incrível, né? Lá na frente a gente vai ver quanto a gente tem, né? Que não tem como, a gente nasceu dela, né? Então tem, e o que fazer com isso? Tomar consciência, né, disso que a gente está repetindo. E às vezes a gente nem percebe. Às vezes alguém fala, nossa, você fez igual a sua mãe agora. Né? É delicado. Eu acho que olhar para a relação que a gente tem com os nossos pais é o primeiro passo para se entender no mundo. Assim, e a psicologia traz muito isso, acho que principalmente psicanálise, né? Mas eu acho que é essencial para a gente se entender, para a gente entender todas as relações que a gente tem dali para frente. Eu, pessoalmente, acho que as relações são as coisas mais importantes que a gente tem na vida. E a gente tem vários estudos que mostram como principal fator de uma boa vida e de viver muitos anos, e de viver muitos anos bem, são boas relações. Né? Que a solidão mata mais que tabaco e álcool. Então, assim, isso é muito claro como as nossas relações são essenciais para uma boa vida. Só que se a gente não olha para essa relação principal, primordial com os pais... Da onde a gente se constituiu, né? De onde a gente se constituiu, de onde veio todas as nossas estruturas, porque não tem como, isso vai se repetindo inconscientemente. Né? E recentemente eu vi uma coisa que eu achei muito interessante, que é como o principal mecanismo de defesa do ser humano são os vínculos. Porque a gente não é um bicho que tem garras ou veneno, ou corre muito rápido, ou... Né? Não tem. O que a gente tem são os vínculos, a comunidade e pessoas que vão nos proteger quando a gente é um bebê inocente. Então, a gente se adapta muito para manter esses vínculos. Para sobreviver, né? Para sobreviver. E aí, esses mecanismos
adaptação se torna toda uma personalidade, da forma como eu me entendo. E se a gente não olha para como eu fui formada através desses vínculos para ser quem eu sou hoje, eu às vezes me agarro a coisas que são danosas, que são prejudiciais para mim ou para os meus relacionamentos, né? Por exemplo, como é que você colocaria para trazer para a prática? Eu acho que uma das grandes coisas... Eu sou terapeuta de casal, principalmente, né? Para quem não me conhece. Eu acho que uma das principais coisas que eu vejo é, primeiro, repetição dos padrões da relação mãe e pai ou pai e filho nos relacionamentos amorosos, né? Falando de um lugar muito pessoal, por exemplo, essa rigidez que eu sinto que eu tinha que dar conta quando criança, eu tinha que dar conta de tudo e eu tinha que salvar a relação dos meus pais e eu não podia expressar os meus próprios problemas porque isso ia ser mais um problema na vida dos meus pais. Hoje, nas minhas relações, isso aparece como uma tremenda falta de vulnerabilidade. Falta de... ausência de vulnerabilidade. É muito difícil para mim me vulnerabilizar. E eu sou sempre a amiga que dá conselhos, eu sou sempre a que sei, eu sou sempre a que acolhe. E é super difícil para mim falar da minha vida e das minhas vulnerabilidades. Falar, cara, tá difícil, preciso de apoio. E aí o meu estilo de apego, né? A forma como eu me relaciono com meus vínculos é mais evitativa. Então, se a pessoa não me dá o que quer, eu já me retraio, já não quero mais. Então, tudo isso vai constituindo. Quando eu posso olhar para minha história e entender que não é que eu não quero mais, não é que eu quero me distanciar, não é que eu não tenho que contar, que eu não quero me vulnerabilizar. É que eu aprendi que isso era necessário para me proteger das relações de alguma forma, ou para manter as relações. No meu caso, para manter meus pais juntos, eu preciso esconder o que eu sinto e sustentar tudo isso. Então, para manter minhas relações com as amigas, eu também não posso expressar isso. Ou estou sempre cuidando do outro. Se eu não olho para essa relação com meus pais, eu vou achar que isso é o normal. E eu vou me sentir insatisfeita nas relações, porque eu tô só dando e não recebendo. E você vê que eu duvido que em algum momento um dos dois tenha dito pra vocês, ó, fica nesse lugar quietinha, porque senão nosso casamento vai dar errado. Não. É pura interpretação, né? É adaptação, né? Tipo, Sim. Se alguma coisa tá dando errado aqui, o que eu posso mudar pra tentar fazer com que dê certo? Talvez alguma situação tenha te dado uma deixa pra você pensar, então se eu ficar assim, vai ser melhor. E aí isso foi se estendendo, né? Ao longo dos anos. É muito louco isso. E você, com a sua mãe? E nos seus relacionamentos? Não, é muito curioso, porque te escutando, a gente não deixa de ser espelho, né? O exemplo, isso que a Paty trouxe agora, como os pais são exemplos das relações futuras, de um lugar no mundo, né? E eu vivo, minha história é muito parecida com a sua, do dar conta de tudo, de não trazer o problema para não estragar, tá vendo? É uma coisa que nós não somos tão autênticos como parece, né? Sim. A gente segue um padrão e cada cultura tem uma que se repete mais, né? A gente, latino brasileiro, tem uma coisa da mulher se responsabilizar mais, de levar o mundo nas costas. Tem uma coisa mais, o homem mostrar menos vulnerabilidade. Está mudando isso. A gente questiona muito, né? Várias gerações já trazem essa reflexão e vão fazendo diferente. Mas você falando, poderia ser eu falando, né? E poderia ser a Paty falando, e provavelmente a minha mãe também. Sim. Né? Então, eu acho isso muito legal. E eu acho que a única coisa que a gente pode fazer, cada vez agora te escutando me vem mais, é a gente se responsabilizar por a gente mesmo, para não passar adiante. Então, quanta coisa eu cortei que veio do meu exemplo, que eu cortei em mim para desenvolver outra relação com você. E quanta coisa você já está cortando em você, que já vai permitir você desenvolver outra relação com o que vem depois, né? Com a sua vida, com o mundo, com talvez filhos que você possa vir a ter. Então, como que esse trabalho é importante, porque a gente corta na gente, mas não é só pra gente. Não, e tá aí a epigenética para provar, né? Quer dizer, se a Bel tiver filho, o filho já vai vir com mudanças no gene por conta desse trabalho todo que ela faz interno, né? É muito incrível isso. E pelo trabalho que a gente deixa de fazer também, né? Porque eu percebo que... Eu percebo que, às vezes, quando minha mãe faz um trabalho interno grande... E eu não sei explicar isso na ciência, mas a epigenética, beleza, né? Vai mudando os genes, a gente... Ok, mas quando a minha mãe faz um trabalho interno grande,
eu percebo que algo em mim, na relação com ela, muda imediatamente, sem a gente nem ter conversado sobre isso. Mas, às vezes, ela vai para um workshop, sei lá, em algum lugar, e quando ela volta, eu já volto mais compassiva com ela. Claro que tem o meu próprio trabalho interno, mas eu sinto saltos, que é quando eu faço um trabalho interno, quando ela faz um trabalho interno, isso afeta o campo energético, assim, não sei explicar, mas afeta. E, assim, para quem tá ouvindo, a nossa relação não é perfeita. Não é amorzinho sempre, deixa eu te dar a mão. Claro, tipo, às vezes... Não, né? Às vezes, tipo, tô sem saco, sem carisma. Tipo, não quero ouvir reclamação da minha mãe, porque eu só quero que ela me escute. Como ousa ela falar pra mim, né? Tipo, das questões dela, quando eu tô aqui, tipo, pra falar as minhas, sabe? Tipo, então, ainda tem essa criança interna, tipo, que quer ser o centro das atenções. Mas é aos pouquinhos, né? E claro que as duas trabalhando é muito mais fácil. Sim. Mas, certamente, se eu estivesse fazendo só o meu trabalho, porque eu sei que tem pessoas que têm relação com mães que não estão nem um pouco conectadas com esse mundo do autoconhecimento e da espiritualidade. Graças a Deus a minha tá. Mas é esse constante trabalho interno, assim, de curando o que tem dentro, e isso vai afetando tudo que está em volta. Acho que tem uma coisa a ver com frequência também, né? Acho que muda a nossa frequência. Frequência mesmo, energética. Outro dia eu tava contando, não sei pra quem, isso pra você, Paulo, do Maracanã? Quando eu fui uma vez, ao jogo do Flamengo com meu filho, e ele era pequeno, e a gente entrou, era muita tensão, era um jogo importante, e era uma tensão no ar, na catraca, assim, medo, porque espremiam a gente, aquela coisa. Chegou na arquibancada, as pessoas assim, panela de pressão, sabe? E xingava e não sei o quê, um ambiente muito pesado. Na hora que o Flamengo fez o gol, mas foi uma mudança de frequência tão assim, eu falei... Virou tudo amor, paz, alegria, mas e é imediato que a gente sente no corpo. É imediato, ou seja, era um medo assim, meu Deus, como eu vou sair daqui se o Flamengo perder, sabe? E ao mesmo tempo tudo virou assim, um conto de fadas. Então, eu tô falando de um lugar ali onde eu tava, mas eu acredito que isso aconteça, ainda mais numa relação de mãe e filha que é tão, né, visceral, né? Visceral, aquela coisa da gente saber que o filho acordou, né, Paulo? Sentir que o filho, sem ver, né, quando são pequenininhos, é muito incrível. É forte, né? Eu acho que... E é isso, como que a gente... Qual é a conexão que a gente quer alimentar, né? Qual é a voz que a gente quer escutar mais? Isso que eu falei no começo, a gente se relacionar mais desde do ressentimento, mais desde o amor. Não significa que não vai ter momentos, mas assim, eu acho que a gente vai escolhendo todo dia confiar. A gente vai escolhendo se divertir junto, compartilhar as coisas e diminuir um pouco a voz dos rosnar uma para outra, que ainda existe, claro, mas assim, vai diminuindo isso porque tem uma outra coisa que cresce, né? Eu acho que a nossa relação a gente vai fazendo mais o bem e menos o mal, assim, sem querer, que ninguém vai fazer um mal, quero fazer um mal, mas a gente naturalmente encontrou uma maneira da gente, não sei, reforçar o que a gente quer viver junto, né? Vocês concordam? Eu vi outro dia uma mulher falando, acho que ela era psicóloga, ela falando que a gente vem de uma geração onde as mulheres aguentavam muito, para poder seguir. E que agora, essa geração agora, não quer aguentar. Quer viver a vida mais de acordo com o que tem a ver com a própria pessoa. Lógico que a gente não pode falar, né, de todo mundo, mas eu sinto, até em mim mesmo, assim, né? Até onde eu já aguentei e o que eu não quero aguentar mais. Mas eu acho que aí tem um tema da idade, que a gente já está numa idade que muda toda a nossa maneira de viver a vida. Mas você não acha que as mulheres atrás estendiam essa coisa do aguentar? Acho que não se dava o direito de se rebelar, né? Contra a estrutura, como hoje em dia a gente já é possível, né? Agora, nós somos de uma família de aguentadoras, mestras aguentadoras, que levam as coisas nas costas e
as mulheres, né? Minha mãe é super forte, faz as coisas até hoje. Eu também, eu tô quebrando esse padrão agora. O que eu fico feliz é que eu consegui quebrar mais cedo e Isabel ainda mais cedo do que eu. Uhum. Então, isso é maravilhoso, né? Mas volta e meia a gente se pega, né, Bel? Mas ainda assim, eu entendo o que a Paty está falando, porque assim, é claro que isso é uma coisa pessoal minha, mas aos 28 anos eu tendo a priorizar muito o descanso. Que é uma coisa que você, aos 50, com 50 não faz, tipo, mãe, não faz, ainda não faz, porque às vezes eu tenho que falar. Ela fala, posso dormir na sua casa? Eu durmo no sofá. Eu falei, você não vai dormir no sofá, você vai dormir na minha cama e eu saio de casa. Pelo amor de Deus, tipo... Que eu aguento. Se coloca Eu sei como é que eu... na posição que você ocupa, de rainha, de matriarca, por favor. Então é uma coisa que a gente vai se puxando também, né? Não, mas isso graças a Isabel. Vou te interromper, desculpa. Mas assim, a Isabel me convida muito para ocupar um lugar grande, um lugar de mãe, rainha, assim, sabe? E eu agradeço muito, porque acho que você é a ferramenta que me ajuda a voltar para aí, né? Porque para mim é muito fácil para aguentadora. Gente, eu queria ter trazido a Júlia. Agora me dá vontade para assim, fazer Vamos fazer outro tema. Muito bom. Muito bom. Porque eu sinto isso. Às vezes eu olho para ela e falo, nossa, ela já tem questionamentos que eu nem sonhava. E desde muito cedo. Eu tinha os meus questionamentos, mas não eram tão profundos, eu acho, assim, sabe? Para dentro. Tinha um questionamento mais existencial, mas... Nossa, tudo, de relação, de amizade, de tudo. Não tinha essa profundidade, não. Eu acho que a gente hoje tem muito acesso, tem muita informação. E a gente tem grande acesso, por exemplo, à terapia, que tem seus prós e contras, na minha opinião pessoal. E eu acho que antigamente a gente tem uma geração, né, a geração da minha avó, era uma geração de mulheres que precisavam aguentar muita coisa, porque elas precisavam ter um marido, se elas não podiam ter nem conta no banco. Então, elas precisavam aguentar, muitas vezes, até mesmo abuso, né? Sim. E aí a gente tem a geração de vocês que tem um movimento feminista e tem uma busca por ter o próprio sucesso, ter o próprio... Mas ainda muito marcada pela presença de um homem também. E quem eu preciso ser para ser mulher e ser mãe. E hoje a gente tem uma geração de pessoas que não necessariamente criam sua identidade em torno de ser mulher de alguém, né? De ser esposa. Ou nem mesmo de ter filhos, ou de ser mãe. E aí a gente tem muito conteúdo que apoia a gente poder tomar essas decisões. Mas aí a gente vive uma outra pressão, que é o ser livre e ser feliz. Então, antigamente, o que os pais mais queriam para os filhos era que tivesse sucesso. Hoje em dia, os pais falam, eu quero que meu filho seja feliz. Isso gera uma grande pressão em encontrar a felicidade e a liberdade, né? Que a nossa geração tem muito, assim, né? E tem os seus prós e tem os seus contras. É um outro desafio, né, Bel? É um outro desafio. E também é muito vago, né? Porque o que é ser feliz? O que eu preciso para ser feliz? Aí abre uma certa coisa que é impalpável, né? Antigamente ia ter sucesso, não, segurança antigamente. Segurança era um valor, né? Era segurança. E acho que agora, concordo com você, tem uma pressão que fica sem forma, sem contorno, né? E aí gera também uma intolerância ao desconforto. Porque se meu parceiro não me faz feliz o tempo todo, ou se meu trabalho não tá sendo sempre bom, então não tá bom, então não tem feliz, então tem que mudar, tem que terminar, tem que descartar. E a gente tá perdendo a tolerância de sustentar desconforto, de tolerar incerteza, né? Que é um problema gigantesco na minha geração, na minha opinião. Isso atribui muito às redes sociais, aos eletrônicos. Não sei se vocês sabiam disso, mas nos últimos 20 anos, a capacidade empática do ser humano diminuiu 40%. Mentira, Bel, não tinha então, assim, isso, não. Empatia é uma coisa que a gente desenvolve, a gente não nasce empático. Sim. A gente desenvolve isso. A gente tem uma parte do cérebro que a gente precisa de neuroplasticidade, praticando e, né, desenvolvendo. Diminuiu nos últimos 20 anos 40%. Então, a gente vai descuidando das nossas relações, inclusive, né, relações pai e filho. A gente pode não visitar os nossos pais e só ligar, ou só mandar uma mensagem. Enfim, isso. E aí eu acho que a minha geração está pecando um pouco nesse lugar de sustentar desconforto. É bom chegaram... Desculpa.
Aham. Eles chegaram a falar o porquê dessa redução para 40%? Por causa das redes sociais. A falta de contato com seres humanos. Então, você vê, as relações... Hoje a gente tem um termo que está muito familiarizado, todo mundo, que é o ghosting. Que é, se eu tenho uma relação com você, eu não preciso, se eu não quero mais te dar satisfação, porque talvez eu não te encontre mais. Eu posso simplesmente sumir. Uhum. E eu não tô nem aí com o que acontece com você do outro lado dessa tela, porque eu não tô vendo. E aí a gente tem pessoas, o quê? Se apaixonando por inteligências artificiais. Porque é perfeito. É exatamente o que você quer ouvir. Ela, né? É. Então a gente vai... Eu, esses dias, estive cuidando do meu avô no hospital. Ele tem 101 anos. E eu tive momentos tão preciosos de alimentar ele, sabe? De dar comida, de limpar ele, de falar palavras de aconchego enquanto ele estava sentindo dor. Isso é uma coisa que a gente está perdendo muito. Sim. De estar perto de mãe, de estar perto de pai, de ouvir as avós, que é uma coisa que a gente ancestralmente faz. E eu acho que a gente está ficando mais triste por causa disso. Mas a gente tem picos de prazer e dopamina ali pelo celular. Ocitocina. Mais pobre emocionalmente, né? Muito mais pobre emocionalmente. É porque o que a gente ganha trocando, né? Em conversas. Toque. Nossa, eu tô chocada com 40%. É muito grande, assim, é cada vez mais as... E é engraçado, né? Porque os pais, eles fazem isso numa tentativa muito de proteger os filhos. Então, a rua está perigosa, porque antigamente as crianças brincavam na rua. Hoje em dia, a rua está perigosa, é perigoso pro meu filho sair sozinho, ou estar por aí, então eu mantenho ele em casa. Só que, como a gente viu nessa série Adolescência, né? Adolescente, o maior perigo são as redes sociais. É o que acontece ali atrás da tela, porque não tem ninguém se responsabilizando pelo que está acontecendo. Então, numa tentativa de proteger os filhos, a gente cria muito dano. Deixa eu manter meu filho seguro em casa e a gente vai perdendo essa sensibilidade da importância das relações. Mas isso você sempre teve, né? Não sei se eu sempre tive, assim. Eu tive uma época muito preguiçosa de relações. Eu digo, na sua casa, entre você e sua mãe, essa questão da empatia. Tudo bem, teve essa fase aí que você ficou mais isolada em você, mas você teve um cuidado, né? Uma família. Sim. Eu tive uma infância muito incrível. Tipo, de ficar solta na fazenda. E a gente fazia viagens grandes de um mês, né? Tipo, ficar em Atafona e ir pra Bahia. E eu lembro de ficar solta na praia. Ai, e ao mesmo tempo, e é muito incrível isso, uma criança se sentir solta, mas ter a segurança que o pai tá vendo. E eu fazia coisas muito arriscadas para uma criança, mas com total autoconfiança de que eu era capaz de fazer. Porque total confiança de que alguém ia me salvar se eu não fosse capaz de fazer, né? Tem isso também. E aí teve essa fase, né, na minha adolescência, no Chile, que eu acho que criou uma grande ruptura, que eu até hoje me trabalho para diminuir essa rigidez que eu construí para poder me aproximar de pessoas. Mas eu acho que são altos e baixos, né? A gente volta para essa questão dos pais não são perfeitos. Eu acho que esse que é o tema, porque, por exemplo, falando nisso, o Chile, a gente morou lá 2 anos. 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio, que foi muito difícil, ocupa um espaço, às vezes, muito maior do que a vida inteira de outro contexto, né? Porque a Bel, por exemplo, teve essa coisa a gente tinha muita vida na natureza e família grande. Então, ela teve tataravó. A gente tem, assim, as 5 gerações, assim, com o Felipe, meu filho, e com ela. Né? E isso é muito lindo, porque quando você tem referências diferentes, você é mais alimentada emocionalmente, né? Você vive mais a diferença. Né? Tem um ditado húngaro que o avô de 101 anos sempre fala, que é diverso o zoológico de Deus. Eu gosto muito desse ditado porque é diverso, né? E a diversidade é rica. Ela muda a nossa maneira de ver o mundo. Ela muda a nossa maneira de sentir, né? E faz a gente se sentir mais vivo, né? Porque quanto mais a gente vai se fechando em caixinhas, se rotulando... Mais vivo e mais pertencente, né? Porque se tem isso tudo, quem eu sou tá valendo. Tenho direito aqui, tenho voz, né?
Então, eu acho que, eu escutando a Bel agora, me veio isso, como esses 2 anos e meio, vamos botar 3 anos, né, desde quando a gente começou, a estrutura família começou, de alguma maneira, a se quebrar, né, os desencontros começaram a ter mais, estarem mais iluminados, Uhum. aparecer mais, como essa marca, claro que não é o que mais marca, porque senão ela não seria quem ela é. Aham. Com a estrutura do início, né? falar Que isso. traz uma força, uma segurança, Uhum. que dá conta de lidar com o que doeu. Porque deve ter sido um nível de ameaça muito grande, né? Nossa, Pra ter Foi. marcado desse jeito. não, eu me sentia completamente sozinha no mundo. E é isso, né? Se os nossos vínculos são o que faz a gente se sentir seguro no mundo, como espécie, no momento em que esses vínculos sofrem São abalados, né? são abalados, o senso de insegurança, de negligência, de não pertencimento, foram 2 anos e meio, né? 3 anos que tiveram repercussões na minha vida, que depois eu tive 4 anos de transtorno alimentar, que começou no Chile. E então foi assim, se desencadeou, foram tipo 2 anos e meio que desencadearam em 7 anos, sabe? E que durante esses 7 anos também teve muitos momentos de cura e de reencontro. Mas eu sinto que foram, tipo, ali uns 7 anos a 10 anos da minha vida que eu me sentia completamente perdida, desestruturada, abalada, insegura. Foi muito difícil, assim. Mas também foi muito precioso para eu vir me tornando quem eu sou, né? Concordo plenamente. E mal sabia ela, naquela época, que a mãe dela também estava insegura, perdida, Não, eu sabia disso. totalmente desamparada também, né? Eu sabia disso. Talvez por completamente. saber disso que você ficasse tão Com ameaçada. certeza, né? com Se certeza. sentisse tão ameaçada. É muito sozinha. louco, né? Porque às vezes a gente precisa passar e tomar decisões que venham a quebrar uma coisa que é muito importante, muito segura, mas que sem isso a nossa alma morre. É. Como se você precisasse, às vezes, quebrar algo super precioso para poder nascer de outra maneira. Eu não sei como colocar. Sim. Mas Isso você fala com a relação com o meu pai. com isso A tudo, separação. que essa dor toda que causou a você, a minha, toda, né, a família. E é uma coisa totalmente... E que talvez se ela não tivesse se separado, se ela resolvesse aguentar a relação, alguma coisa assim, sei lá que mal ia te causar também, entendeu? Nossa, gente. Não, graças Porque a ela Deus. não ia estar inteira, né? Ela não ia estar, como você falou, você sente quando ela muda, você também sente algo. Certo? Não, assim, a minha mãe, ela... da minha perspectiva, da minha vida, da minha mãe como minha mãe. Uhum. Eu sinto que ela começou a florescer como mulher depois Aí. dessa separação. E que foi muito difícil no começo, né? Tipo, eu acho que um momento que me marcou muito foi depois que a gente separou, que você e meu pai se separaram. E aí, quando eu voltei do Chile pro Rio, meu pai não estava mais morando no Rio. Então, foi uma ruptura e uma falta de confiança com o masculino muito grande. E eu lembro de você a gente tá na casa da vovó e você tá na cama e o Felipe, meu irmão mais velho, chegar pra mim e falar: a gente não pode pedir nada pra mamãe agora, tá? Então, tipo, eu, tipo, tá bom, tipo, meu Deus, acabei de vir de 2 anos e meio sem poder pedir nada, então agora vamos pra mais tempo sem pedir nada, assim. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito. Mas depois desse fundo do poço, dessa sombra, assim, dessa lama que a gente viveu, você floresceu muito como mulher, né? E eu comecei a te ver como mulher a partir de tudo que você tá conquistando. Quando eu falo de você, quando você não tá perto, porque quando você tá perto, tipo, eu não vou encher muito a sua moral. Brincadeira, mas quando eu falo de você pra outras pessoas, eu sempre falo, tipo, não, minha mãe é uma mulher incrível, ela é linda, ela tem um cabelo, não sei o quê. Aí eu mostro fotos sua, eu falo, não, e ela está morando na Espanha, morando na Dinamarca, viajando o mundo, tipo, uma mulher selvagem, sabe? Tipo, uma mulher selvagem, livre, não sei o quê. Que eu admiro muito. Como mulher. Aí, como mãe, tem os seus defeitos, que a minha criança interior ainda fica, tipo, pô, por que ela não é perfeita? Mas como mulher, assim, houve um grande... Mas é uma coisa muito interessante isso também, porque quando ela fala essa fala do Felipe, teve a interpretação do Felipe, porque não era o que eu sentia. Claro que eu estava extremamente triste, estava com medo do mundo, como que vai ser, né? Mas
eu sentia que era o que eu tinha que fazer. Aham. E aí o Felipe viveu de uma maneira e levou da maneira dele para a Bel, e a Bel pegou de outra maneira, né? E, enfim, olha como a coisa vai crescendo, né? E a fonte, que era o lugar que eu estava, não foi vista. Porque tudo isso passou por filtros que não eram, que não deixaram ver a minha realidade ou a mim como eu era, né? Então, também é importante ver isso, que é o que a gente estava conversando antes, né? Que é ver o outro como é, né? E não através da minha própria interpretação. Eu não sei se é possível, mas pelo menos checando com o outro. Limpar o máximo possível essa lente, né? Exato. São vários E é véus que difícil para um filho que vê, né, os pais sofrendo, ou os pais que veem os filhos sofrendo, é difícil. Né? Quando a Isabel era criança, a gente foi numa festa, teve um problema ela com outro menino, eu queria avançar no menino, não queria nem saber a versão dele, entendeu? Implicou com a Isabel, fez ela sofrer ali, chorar, eu já estava lá, sabe, querendo... Ainda bem que eu não fiz nada, eu não reagi como eu estava sentindo, né? Mas é isso, a gente quer salvar, a gente quer proteger, né? E dos dois lados, né, na verdade. Muitos filhos se calam para não incomodar, né? E muitos pais também avançam sinais tentando resolver, tentando fazer o que acha que o filho precisa. E se silenciam também. Eu acho que muitos pais se silenciam para proteger os filhos, quando, às vezes, uma conversa clara... Conversem com seus filhos, tipo, expressem o que está acontecendo. Eles aguentam muito mais do que os pais imaginam. Só que quando as coisas não são ditas, abre espaço para interpretações. Exato. Que normalmente as interpretações dos filhos são sempre, é minha culpa. A interpretação de todo filho se o sistema em volta de mim não está perfeito, é minha culpa. Coisa eu fiz. Então deixa eu tentar mudar e me adaptar para isso aqui melhorar, né? Enfim, fato. Mas aí eu lembro uma vez que você falou isso pra mim, tipo, acho que eu tava sofrendo muito, tava morando fora, eu tava vivendo alguma coisa muito difícil. Quando eu finalmente contei pra você, você falou, nossa, eu sinto muito, tô aqui pra você, não sabia que você tava vivendo isso, mas eu confio que você vai dar conta, porque eu te criei, tipo, com essa segurança e eu sei que você vai dar conta. E aquilo pra mim foi muito libertador, porque eu posso falar pra minha mãe, pro meu pai o que está acontecendo, e eu posso demonstrar minha dor sem gerar para eles a responsabilidade de me salvar. E eles confiam em mim para eu dar conta, então eu realmente devo dar conta. Né? E ao mesmo tempo dando conta, compartilhando, não vivendo tudo sozinha. Quando você falou agora, eu não sabia que se você ia ter ficado com raiva de mim, porque eu falei, você dá conta. Ai, que bom que escutou o que eu quis dizer. Não, eu acho tem 2 conselhos que você já me deu que me marcaram muito. Um foi esse, foi tipo, caramba, eu tô aqui e eu vejo sua dor, o que você precisar, eu tô aqui, mas eu confio que vai estar tudo bem. E outro foi um que eu falo para todos os meus clientes em algum momento, que tem respostas que só o tempo vão trazer. Tipo, não preciso saber tudo agora, eu não preciso resolver tudo agora. Deixa o tempo trazer, e aí tem um outro elemento que vai resolver para mim, que é o próprio tempo. Então, acho que são 2 coisas que você me falou, que nem sei se você sabe a importância que tiveram para mim. Obrigada por contar, não sei. E tem um outro que eu acho muito incrível, que nunca é tarde, né? Mesmo a coisa aconteceu há sei lá quantos anos, mas nunca é tarde de você pegar, olhar para aquela situação ou falar com a pessoa, nem que ela já tenha morrido, né? Tem 1000 maneiras de você resolver isso, né? Dentro, né? Mas eu acho que a gente não aprende a conversar, né? Exatamente. A gente acha que vai ser um problema, que vai criar uma situação, e a gente acaba calando e não colocando as coisas como são. Aí a gente quer evitar um conflito e acaba trazendo ele para dentro da gente. Né? O desconforto todo de fora vem para cá e não resolve nada. E a gente vai se abandonando, né? Porque a gente vai só engolindo. E aí é o que você falou. Você ficou ali totalmente isolada, fechada, rígida. E coincidentemente, eu, com meus 13 anos, vivi a mesma coisa. Foi, Paulo? Na minha relação com a minha mãe, eu vivi uma situação que, para mim, eu me fechei também. Fiquei super dura, distante, sem saber... Eu 13 anos também.
Quando a gente está entrando, né? Transformando de uma fase para outra. A Bel foi por aí também. Foi. 13 anos foi quando a gente foi para o Chile. O Chile, gente, a gente adora o Chile, tá? A gente viveu lá as melhores e as piores coisas da vida, mais difíceis, não é piores, mais duras, mas desafiador. Não tem nada a ver com o Chile, vamos combinar aqui. Não, o Chile é um país maravilhoso, só que quando você fala, a gente viveu as melhores e as piores, só que as piores foram tão ruins pra mim que eu não tenho memórias das boas. Meu Deus, tem que voltar lá pra ressignificar. A minha capa de telefone sou eu no Chile, pra tentar lembrar um pouco, tipo, pra eu estar em constante contato com aquela Bel da adolescência, pra tentar me aproximar um pouquinho dela, que ainda tem muito essa rigidez e distanciamento que eu vivi com vocês, eu vivi de mim mesma também. Claro. E até hoje, pra mim, é difícil me aproximar daquela adolescente. E o bullying que você falou foi em relação a quê? Cara, eu acho que eu vivi bullying em várias fases da minha vida. Eu sempre fui meio... imaginar, mas tudo bem, fala. Mas eu sempre fui meio... a mais fraca, assim. Porque eu nunca fui de me ligar muito nas coisas cools e nos programas de TV, e nas marcas e no novo. Eu nunca fui de fazer isso. Então, eu nunca sabia do que as pessoas estavam falando quando elas estavam falando. E aí, eu vivia bullying nesse sentido no Brasil. No Chile, eu vivi uma coisa muito pior, que era um bullying com humilhação na área sexual, porque eu era brasileira, e a brasileira tinha fama de... mentira, na tua idade, né? Meu Deus. A brasileira tinha fama de... Tem, né? Vários lugares. Daquela coisa. Então, eu vivia bullying, assim, de eu chegar na escola na segunda-feira e ter boatos sobre mim, de alguma área da área sexual, que eu não tinha nem beijado na boca, né? Porque eu fui atrasada, assim, comparado com as minhas amigas, eu fui a última a beijar na boca, perder virgindade, essas coisas. Então, assim, eu vivi uma repressão e uma humilhação na área sexual muito grande. Pública, né? Pública, o que aumenta, né? O que aumenta, e assim... E aí, boa parte do que eu estudo hoje, né, na área da sexualidade, toda a libertação que eu tive, tem muito a ver com isso também. Mas foi nesse sentido, assim. E você se sentir não pertencente é uma das coisas que mais dói, assim. Né? E aí eu não me sentia pertencente nem em casa, nem na escola. Foi muito doído, assim. Mas aí hoje, enfim, passei a estudar sexualidade, relacionamentos e vínculos e a curar tudo isso e graças a Deus que essas coisas aconteceram. É o que a gente estudou também, né, Paulo? Que assim, toda a nossa dor pode virar uma oferta maravilhosa para o mundo, né? Quando a gente olha para ela, né? Acolhe. Tem um livro do Thich Nhat Hanh que chama Sem Lama Não Há Lótus. É isso, a flor de lótus sai da lama. Né? E é tão bonito isso. Ai, gente. Eu ia falar de outra coisa, me esqueci. Caraca, você me lembrou de uma coisa, eu esqueci. Do bullying. Não, do tantra. Você, como psicóloga, se inspirou na sua mãe como psicóloga? Mudando de assunto, porque eu não lembrei. No primeiro momento, não. No primeiro momento, eu rejeitava muito psicologia. Eu nunca vou ser psicóloga. Tipo, porque a minha mãe já diz alguma coisa, né? E aí, mas aí, quando eu entrei na psicologia, também levou um tempo para eu perceber o recurso que eu tinha, que era minha mãe. Porque eu sinto que a gente também foi estudando linhas diferentes. A psicologia é muito grande. E eu sinto que a gente foi tendo estudos diferentes. Então, eu estudava muito tantra também. Aí, eu fui pegando a parte somática, o trauma, relacionamentos. E a minha mãe vai para uma linha mais gestalt, continentológico. Mais, né? Sistêmica, né? Então, eu demorei para reconhecer ela como um recurso. Mas, hoje em dia, às vezes, eu pego uma supervisão com ela. Eu, tipo, me ajuda com esse caso. Aí, ela fala exatamente a coisa perfeita. E eu fico, nossa, tipo... Como eu não pensei nisso, mas também, pô, sei lá, 30 anos de experiência a mais do que eu. Então, é maravilhoso, assim, ter ela. Não, e não só ela, como as amigas dela. Né? A Paty, a Thali, Marcelo, que viraram minha rede de apoio, assim, quando eu tenho qualquer problema, é tipo, um deles que
Precisa de uma tribo para criar um filho, olha. A minha tribo tá aí. Nossa, que tribo boa, cara. Eu acho que curar a relação com a mãe tem isso também, que você pode se apoiar na rede de apoio dela. O que é é um acalento, assim, pro corpo. Ainda mais quando minha mãe foi morar longe, assim. Eu sentia que eu tinha Thali, que eu tinha Marcelo, que eu tinha Flávia, que eu tinha Helena, que eu tinha toda a rede de apoio da minha mãe ali perto para qualquer BO. Eu também chamei todos e falei, olha aí. Te passo a bola, fica atenta, cuida dos meus filhos. Mas você fala das linhas diferentes, eu acho que pode ter, né, a forma diferente, mas o conteúdo e a maneira de se parar como profissional, a gente é muito parecida. Às vezes eu vejo seus vídeos no Instagram e vejo você falando frases que sim, algumas coisas que você escutou de mim e outras coisas que eu poderia pegar de você. Dizendo, Então, eu acho que a gente tem um fundo que é muito similar. Com certeza. É a fonte. Eu acho que a gente compartilha essa fonte, que é uma maneira de sentir, de estar no mundo, que são os valores. Né? Por mais que tenha nomes, porque eu acredito que no processo de cura e na maioria das linhas, elas partem no mesmo lugar e vão ganhando formas diferentes. E eu acho que em qualquer processo terapêutico, o fim, o goal é sempre o mesmo, né? Que é a liberação do outro. Então, eu acho que pode ter nomes, nomenclaturas diferentes, mas eu acho que a gente é muito similar, na verdade. Eu concordo. E eu acho que, de uma certa forma, teve um momento que foi muito curativo para mim também, que foi quando você me pediu opinião sobre uma coisa, sobre um caso. Pra mim, aquilo ali foi o auge da minha carreira, assim, tipo... Ai, gente, foi tão bom. Tipo, eu realmente me senti que você me viu como profissional. E como uma profissional que você confiava para pedir opinião. Confio inteiramente. Adoro te ver trabalhando. Já me falou isso, sou testemunha. Acho que você está brilhando. Confio demais, indico pessoas para você. Mas eu acho que, às vezes, como mães e filhos, tem um pouco esse lugar da mãe colocar a perspectiva... Tipo, a mãe sabe mais. Então, naturalmente, assim, às vezes o filho está falando, eu estou falando... E vai, não, mas eu acho que você devia ter feito aquilo. Não, porque aí é essa coisa aqui. Porque aí não sei o quê. Não dá nem tempo da gente terminar. E aí, no momento que você me pediu opinião sobre algo e abriu curiosidade sobre a minha percepção sobre as coisas, que eu acho que é uma coisa que falta muito na relação pai com filho, é a curiosidade de o que você pensa sobre Exatamente. Isso? E o que né? Aquilo, para mim, foi muito importante para nossa relação, inclusive, assim, de ver que não só eu tô te vendo como mulher, mas você tá me vendo como profissional, né? Oh, que lindo. Dá vontade de fazer um casamento aqui, assim, muito fofo as duas. E, Paulo, como é que foi quando você começou a ver a Bel entrando nessa área do Tantra? No começo tô meio susto. Porque eu lembro que os primeiros vídeos, né, eram bem mais... se expunha bastante, né, Bel? Para mim não foi fácil, mas eu sempre tentei respeitar. E, assim, muitas vezes eu não levei para ela o que eu pensava, porque eu achava que não tinha espaço para escutar, porque tem uma coisa também muito importante. A Bel, nos últimos anos, ela foi, como todos nós, né, amadurecendo muito. Então, até o lugar que eu vejo você se posicionando profissionalmente é muito diferente. É muito diferente. Então, no começo, pela idade, ela começou muito jovem. Antes dela entrar na faculdade de psicologia, ela já estava estudando, não foi? Foi. Estudando com a sua avó, os Vedas, e depois buscando caminhos, sabe? Ensinando. Né? Eu entrei na faculdade de psicologia porque eu já estava com um grupo de 70 mulheres ensinando Tantra. Eu falei, cara, eu preciso dar conta disso aqui. Então tinha uma maneira de se posicionar que era muito mais radical. Não tinha tanto filtro, verdade. Que era até difícil para o outro escutar. A meu ver, eu falava, gente, eu tomo um susto. E não é só porque eu sou mais velha. Porque eu acho que tem maneiras de se colocar, tem momentos. E eu acho que eu vejo ela no desenvolvimento profissional, a maturidade chegando. A maneira de se posicionar, o mesmo tema, mas totalmente diferente. Então, assim, no começo, para mim, era difícil. Minha mãe falava comigo, você viu o que a Isabel postou? Eu falei, viu? Você acha que eu falei, não acho nada, não acho nada. Tipo, não me cobre que eu não posso Ela não falava entregar. com você, não, sua avó? Isso, cara, minha sua avó devia falar mais do que talvez.
Mas assim, eu acho que isso foi muito importante pra mim, que foi você e meu pai, porque o meu pai também via aquilo e ficava maluco, Imagina! né? E teve poucos momentos onde meu pai pontuou, tipo, você não acha que esse vídeo, não sei o quê? E eu falava, não, eu acho que é assim mesmo que tem que ser feito, porque a internet é assim. E os dois respeitaram muito eu encontrar o meu próprio caminho de como eu quero me posicionar. Porque eu acho que quando você descobre algo novo, vive algo novo, você se agarra aquilo de uma forma muito... É isso! E as pessoas precisam entender isso. Então, tinha esse lugar passional da forma como eu colocava as coisas. E, às vezes, saía bem, né, radical e polarizado. E não muito minha cara, eu acho, hoje em dia. Era a sua cara do momento. Minha cara do momento, justamente. Mas eles respeitaram muito isso. Mas eu confesso que eu fazia assim, ai, tomara que o pai dela veja e fale alguma coisa. Eu jogava assim, eu esperava que eu achava que ia ser mais difícil para ele até. Mas ele se comportou muito bem também, né? Eles pontuavam, assim, você não acha que isso aqui... Só que quando eles falavam, eu rejeitava muito. Não acho, vocês não entendem a internet, ou vocês não entendem do que eu tô falando. O filho sempre se sente muito incompreendido. Tipo, E que momento deu uma viradinha aí? Eu acho que eu, naturalmente, fui amadurecendo. E fui entendendo a forma como eu queria me colocar e não... A forma que ressoava mais comigo. E eu fui fazendo mais práticas internas e de alinhamento com a minha verdade, com o que eu acredito. E uma coisa que eu trabalhei muito nos últimos anos é compaixão. Compaixão por mim e naturalmente pelo outro. Que é uma coisa que a rigidez me impedia muito de acessar. E eu acho que isso foi reverberando, assim, pra forma como eu me comunicava, pra forma como eu escuto as coisas. Não que hoje, quando minha mãe ou meu pai me trazem alguma coisa, não me gera um gatilho. Um lugar de eu tenho que me defender. Não, né, tipo... Porque eu preciso que eles saibam que eu sei o que eu tô fazendo. Né? Tipo, é muito ainda esse lugar de... Não posso demonstrar que eu não sei. Não posso demonstrar, né? Que, tipo, não, eu vou me defender porque eu quero que eles saibam que eu sei o que eu estou fazendo. E eu acho que com o tempo eu fui... relaxando um pouco nisso, sabe? E qual seria o pior cenário você demonstrar que você não sabe pros pais? Ai, gente, terapia, eu amo terapia. Eu não sei, eu acho que a minha... Não era nem eu, mas a minha adolescente interior ia se sentir um pouco fracassada. Tá. Um pouco dando preocupação pros pais, ou não sustentando tudo que precisava sustentar. Desapontando um pouco os pais. E eu acho que com o tempo eu fui relaxando um pouco na imperfeição e não saber é tão gostoso, mas é tão bom não saber. É bom demais. E aí, eu acho que a gente vem na vida, assim, um momento onde a gente quer que os pais tenham toda a resposta. Aí a gente passa por uma fase onde a gente quer que os pais não tenham nem resposta nenhuma, porque a gente quer encontrar as respostas sozinha. E depois volta para um lugar de tipo, me dá umas respostas aí, por favor. Vamos trocar aí? Mas eu acho que tem uma questão da idade, né? Isso é muito significativo no desenvolvimento, no amadurecimento. Sim. Tem um momento que quando eu acho que o jovem, adolescente principalmente, mas jovem também, está se colocando no mundo, começando a ocupar o próprio lugar, que tem uma certa arrogância das certezas absolutas. Então, quando a Isabel começou, tinha essas certezas absolutas que são burras, né? Porque quando você tem certeza absoluta de algo, você fica cego, você não vê mais nada. Nada que você escuta pode fazer sentido, porque eu preciso me agarrar em mim. E tem muito isso para você justificar e validar um lugar próprio. E eu acho que nesse momento ela estava vivendo isso. Precisando se firmar, botar aqui a minha bandeira, cheguei na Lua. E aí esse foi um mecanismo que eu acho que todos nós usamos, sabe? De maneira mais forte ou menos forte. O problema é que hoje em dia com as mídias sociais, as coisas são colocadas como verdades absolutas, né? E que foi o que aconteceu. A gente via, e não só eu, ou o pai dela, mas o mundo que estava seguindo. Isabel tem uma visibilidade. Então, como mãe, eu falava, meu Deus, eu nem ligava muito para a opinião dos outros, mas é forte ver. Que é o poder do público, né? E é engraçado, porque quando eu me posicionava assim, eu tinha muito mais engajamento, porque a rede social adora uma polarização.
Então, quando você se posiciona muito radical de um lado, é quando você mais tem... Mobiliza a pessoa. Mobiliza. Foi quando eu mais cresci no Instagram e mais tive engajamento. E com o tempo, quando eu fui entrando nesse lugar de flexibilidade, do eu não sei, enfim, e eu como terapeuta, eu sou muito o tipo de terapeuta que eu não sei, eu vou sentar aqui com você até você descobrir que é o seu caminho, é você que vai chegar lá, não sou eu, então, mas eu tô aqui com você porque você precisa até você encontrar o seu próprio caminho. Eu acho que vai entrando nesse lugar um pouco do não sei e da flexibilidade que, por um lado, é muito bom e muito positivo e liberta a rigidez. E, por outro lado, vai gerando uma insegurança também. Você, com o amadurecimento, você vai aprendendo a sustentar e a tolerar. E vai criando resiliência à insegurança e ao não saber. Que é uma coisa que, na adolescência, a gente precisa de algum tipo de segurança. Então, eu firmo bandeiras porque aquilo traz algum tipo de chão. Ilusório, mas um chão. Né? Ilusório. Ai, gente, quanta coisa. A gente podia passar aqui horas falando, né? Como foi para você ouvir sua filha falando? Ufa, montanha-russa de emoções. No começo, bastante emocionada, né? Eu não sabia para onde a gente ia, a gente não sabia nem o que ia falar. Então, começou a aparecer temas que também mexem muito comigo, né? Depois, muito orgulho também do que eu ia vendo e escutando. E uma sensação de trabalho bem feito, eu acho que isso principalmente, sabe? Porque eu acho que a gente... É isso. Cria para que floresça e ocupe o próprio lugar. E eu vejo a Bel ocupando o próprio lugar. E eu acho que é muito lindo isso. Me emociona muito ver. Gosto do que eu vejo quando eu olho para você. Gente, eu achei que tá aqui. Eu vou tirar a foto. Vocês estão muito lindas. E, Bel, para você, como é que foi escutar sua mãe? Deu um nervosismo, assim, eu tremi bastante, assim, acho que tem muita energia passando pelo meu corpo, uma montanha-russa também de emoções. Me cura muito ser escutada pela minha mãe, acho que cura todo filho ser escutado, né, pelos pais. Então, é muito bom estar aqui tendo essa conversa e sendo escutada. E é muito bom escutar também como você viveu as coisas, como você percebeu as coisas. E eu acho que a gente nunca tinha tido essa conversa dessa forma, né? Onde a gente, de fato, está se ouvindo e se unindo para chegar num ponto em comum e não defendendo seus lados, assim. Então, está sendo muito rico, assim, para mim tá aqui. E eu gosto do que eu vejo quando eu olho para você também. Voando pelo mundo livre, cabelo branco selvagem. Me inspira muito. Corre com os lobos. Corre com os lobos. Ai, gente. E eu tô emocionada aqui de ouvir vocês falando e se olhando desse jeito. Muito lindo. Valeu muito a pena, né? Muito. Todas as crises e desafios, né? Nossa. Valeu, e seguimos, né? Como que fortalece vínculo, né? Quando é olhado, assim. Paulo, tem alguma mensagem que você ia falar alguma coisa? Não, eu quero falar de você também. O quê, gente? Que é outra também que nos inspira, nos acompanha, também se deixa ser acompanhada. E que para estar aqui com você é delicioso. Sim. Fico muito orgulhosa do seu movimento, do Conectando Olhares, do seu movimento de sempre buscar, de trazer coisas interessantes e compartilhar com todos. Então, tô amando estar aqui. É outra que corre com os lobos também. Está movimentando esse trabalho tão grande, tão bonito. Obrigada. Obrigada. Eu quero saber se vocês têm uma mensagem para dizer. Pode ser uma de cada. Eu diria: conversem com seus filhos, e conversem com seus pais, e principalmente escutem seus filhos e escutem seus pais. Porque eu acho que é na conversa, na transparência que a gente vai curando tanto dessas coisas. E olhem um para os outros. Tipo, de fato, tirem um tempo para olhar para a sua história com seus pais, para os seus vínculos, para a história dos seus pais. E muita coisa que minha mãe trouxe aqui de como ela viveu as mesmas coisas que eu vivi com a mãe dela, que é uma coisa que eu não tinha a menor ideia, vem nesse lugar que a gente está trazendo de olhar
para a mãe como mulher, olhar para a mãe como humano, como pessoa que passou por coisas também, não só como uma entidade de mãe perfeita, como a gente acha que deveria ser. Então, acho que olhem-se, escutem-se. Para mim, eu acho que é a mensagem que eu deixaria. Porque vai afetar todas as suas outras relações. Então, quem quer se relacionar bem, quem quer ter um bom parceiro. A gente fica tão fixado em ter um bom parceiro e ter uma namorada e não sei o quê. Olhe para a relação com os seus pais. Né? São crianças como você. Exatamente. Acho que eu diria que olhem para os filhos e para os pais e para si mesmo, né? Para si mesmo, para se responsabilizar pelo que passa com você. Porque é só assim que você pode escutar o outro, né? Verdade. E saber que os pais não sabem nada. Eles estão todos os dias, cada minuto do dia, aprendendo a ser pais, aprendendo a ser gente. Então, não está nada garantido, não está nada pronto. A gente vem sem manual, né, Paula? E passamos, porque a cada dia que passa, somos pais diferentes de filhos diferentes, né? A filha que eu tenho hoje não é a filha que eu tive no Chile. Não. Né? E não é a filha que eu vou ter amanhã. Então, mas olhem para vocês mesmo. Isso que eu diria, responsabilizem pelo que dói em vocês. Porque se liberando que libera as relações, né? E eu concordo com o que a Bel trouxe no início, que somos animais ou somos vinculares, né? Vivemos, o que nos alimenta sociais, são os vínculos. Então, cuidar de si mesmo, cuida dos vínculos. Isso que eu diria. Obrigada, mulheres lindas, maravilhosas. Obrigada por nos receber. Aqueceu meu coração. Obrigada mesmo, a mesa é muito longe para dar a mão. Beijos. Gente, obrigada.